Olá, querido, boa tarde. Seja bem-vindo na nossa live ao vivo. Como eu venci meus traumas. Compartilhe com alguém. Alguém precisa ouvir o que será revelado aqui. Assistência técnica. Deus abençoe, profeta. Alguém que está me assistindo aí. Tenho certeza que algo extraordinário vai ser revelado aqui nessa tarde. Vou esperar aqui a galera entrar. Deus tem algo maravilhoso para você nessa tarde. Paz, meu querido, Deus te abençoe. Mike, seja bem-vindo, Mike, boa tarde. Deus abençoe. Estamos aqui rapidinho para realizar aqui uma live, como eu venci meus traumas. Esse assunto é um assunto que muitas pessoas eles precisam saber, porque muitas pessoas elas ficam presas e não avançam na vida. É o Romário. Olá, Romário, Deus abençoe. Que eu vi aqui assistência técnica. Que alegria, Romário, de ter aqui, tá? Essa live eu não vou salvar, mas eu tenho certeza que quem participar nessa tarde, José Newton, seja bem-vindo, Príncipe, seja bem-vindo. A gente não vai deixar salva aqui no nosso Instagram essa live, mas a gente vai deixar salva lá no nosso canal, né? A gente crê que tem pessoas que não vai poder assistir agora com a gente, vai poder estar com a gente, mas eu tenho certeza que alguém da sua casa, alguém do seu lado, da sua família, vai assistir, né? Vai assistir essa live. Como eu venci meus traumas. Esse tema é um tema que muitos não sabem ensinar, não sabem destravar a vida das pessoas, não sabem direcionar. E todo mundo sabe que pessoas que são traumáticas, elas não rompem na vida, elas não avançam, elas são em algum momento da vida paralisados, estancados, e ali acabam nutrindo fatos do passado e não sabem como dominar, não sabem como vencer, não sabem como romper. Mas nessa tarde aqui, nessa live, eu quero dar um tempinho aqui de 1 minuto. Compartilha aí no teu Instagram, comunica alguém que está que você conhece agora, copia aqui o link dessa live, corre lá no WhatsApp, compartilha no grupo, compartilha a lista de transmissão. Tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para nós nessa tarde. 1 minutinho, vou compartilhar aqui uma experiência, uma série de 7 vídeos que eu vou fazer dentro para o nosso projeto Vencendo os Traumas. Vencendo os Traumas já está no Instagram, já está no Facebook, já está no nosso canal do YouTube. E eu tenho certeza que o que será falado aqui não estará aqui disponível no Instagram, mas estará lá no YouTube. E você pode compartilhar com alguém, que serão revelados segredos aqui poderosos. Paulo Henrique, boa tarde, seja bem-vindo, Príncipe. Compartilhe com alguém que você conhece. Eu vou revelar para vocês alguns traumas. Eu vou, durante esses 7 vídeos, serão 7 dias, todo dia eu estarei aqui ministrando uma live, como eu venci meus traumas. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente.
Bom, queridos, eu não vou esperar muito. Quero fazer uma live muito breve, muito rápida. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Para você que está nos assistindo agora, nós temos o nosso projeto Vencendo os Traumas e Avançando na Vida. Vencendo os Traumas e Avançando na Vida foi um seminário que eu montei. E esse seminário me levou para o Brasil a ministrar em conferências, treinamentos, nas empresas, nas igrejas, em grupo de pessoas, até mesmo para famílias inteiras que me convidaram para eu estar ministrando esse tema, que é um tema muito relevante, mas desconhecido por alguns. Não sabem qual é a rota que leva a sair dos traumas. Então, querido, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma palavra de Deus. E eu creio que a palavra de Deus é a base de todas as coisas, principalmente para vencermos os traumas. A palavra de Deus diz aqui no texto de Jeremias, capítulo 17, verso 14: cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. O verso 15 diz: aonde está a tua palavra, ó Senhor? Venha agora. Queridos, eu nasci no estado do Acre, no interior. Vim de uma família muito humilde. Sou filho de José de Ribamar Ferreira da Silva, um grande carpinteiro do estado do Acre. Construiu as grandes escolas, hospitais, grandes prédios públicos da prefeitura. E eu acompanhei ele no começo da minha vida. Logo quando a gente veio do Seringal, que em outros lugares chama assentamento, em outros lugares chama colônia, enfim. A gente veio do interior, do Rio, da beira do Rio, Ribeirinho, junto com a minha mãe, Dona Pedrina Alves de Oliveira, a mais famosa Pedrina de Oliveira Silva. Quando a gente chegou no Acre, quando eu era pequeno, meu pai me ensinou a acompanhar ele nas obras. Era o primeiro trabalho dele, depois que ele saiu do meio do mato, como diz o interior. Ele veio para a cidade e desenvolveu, né, a profissão, né, de carpinteiro. Então eu ajudei meu pai. Só que, queridos, existiam algumas coisas que eu vi, que eu sofri muito, né? E toda a minha vida eu fui muito gordinho, muito forte. Então eu fui limitado em vários setores da minha vida. E um deles era o trabalho. Porque o trabalho exercia eu subir, descer escadas, andar em cima de muros, de paredes, andar em cobertura. E eu tinha alguns traumas por eu ser gordo, ser forte. Eu tinha medo de andar, porque eu pensava que se eu caísse dali eu não escaparia com o meu peso. Então eu sempre fui colocado pelo meu pai como um burro de carga, aquele que tinha força para carregar as coisas. Então meus irmãos, o Osmi, o Orlando, eles eram maneiros, magros. Então eram eles que exerciam essa função de andar nas paredes, andar pela cobertura, enfim, parte alta da construção. E eu ficar na parte baixa, carregando as coisas, balde, tudo que era na parte de baixo da construção, eu estava ali para dar o apoio. Só que aquilo ali, querido, ele gerava um trauma. Qual era o trauma? Por eu ser gordinho, eu era rejeitado. Eu era motivo de chacota na construção. Então, desde os 7 anos, meus irmãos mangavam de mim, os amigos do papai. E aquilo ali foi gerando um complexo de inferioridade. Logo, eu cresci, desenvolvi
Então eu comecei aos 8 anos, 9 anos de idade, querer jogar bola. Mas eu não tinha ali, né, o peso necessário para jogar bola. Então toda vez que eu jogava bola, eu sempre era rejeitado pelos meus colegas. Eles não queriam me escolher, porque eles diziam para mim que eu não ia conseguir correr, não ia aguentar correr. Então mais uma vez eu fui rejeitado. Quando eu ia jogar brincadeira, bola de gude, quando eu chegava, que eu era gordinho, aos 8 anos, naquele momento ali, os colegas começavam a me chicalhar, a mangar de mim, a me zoar. E aquilo ali gerava uma raiva, uma ira incontrolável, ao ponto de eu partir para cima e brigar, xingar. Então eu me sentia inferior aos meus amigos. Então eu vinha para casa, entrava dentro do quarto e chorava. Chorava sozinho, sem meu pai ver, sem minha mãe ver. E eu ouvia vozes que me diziam que eu não valia nada, que eu era lixo, que eu nunca ia ser feliz, que eu nunca ia ter amigos, que eu nunca ia ser valorizado. Então a partir daquele momento levantou-se dentro de mim o segundo Homero, um Homero traumático, com várias doenças emocionais. Então, a partir desse momento, eu estou até os 8 anos de idade por enquanto, veio o 9º ano de idade, fiz 9 anos de idade. Nesse momento eu tive uma doença em meus olhos e eu fiquei cego. E ali todo mundo, foi a era daquele evento, aquela série do Chaves que tinha o Nhonho. E aí veio também, surgiu o Faustão na sua fama. E naquele momento meus amigos começaram a me chamar de Nhonho cego, Faustão cego, baleia cega, vaca cega. E aquilo ali, queridos, que meu pai e minha mãe diziam: vai brincar, menino, mesmo cego, vai brincar, vai estar no meio do menino. Minha mãe, meu pai querendo me motivar, mas quando eu chegava lá na roda, os meus amigos xingavam, meus amigos zombavam de mim. Eu voltava para casa, triste. Olá, Mica, seja bem-vindo. Rayana, seja bem-vindo também. Então naquele momento eu voltava para casa com o coração apertado, porque meus amigos agora, eles mudaram a forma de me zombar. Então eu me achava muito incompetente, muito triste. Eu me sentia um zero à esquerda. E a minha cegueira ficou até os 11 anos de idade, onde ali minha avó, que Deus levou à eternidade, Maria Alice, me levou para um evento gospel, um evento evangélico. A igreja evangélica chama de cruzada evangelística. Essa cruzada foi no meio da rua. E um certo homem, pregando a palavra de Deus, orou nos meus olhos. E os meus olhos reviravam de volta. Eles ficaram normal. A partir daquele momento ali eu fui curado. E ali veio um ar da graça de eu entender as coisas um pouco diferente. Então naquele momento ali, os traumas estavam dentro de mim. Já agora chegou a adolescência. E a adolescência, aos 11 anos, quando aconteceu a cura nos meus olhos, eu fiquei feliz, fiquei muito feliz. Então eu comecei a querer criar novos amigos, novas amizades. Chegou agora o momento da adolescência. Só que na adolescência, querido, eu sempre gostei de jogar bola, andar de bicicleta, soltar pipa, cor de criança. Mas eu não tive amigos. Meus amigos, então, eles me achicalhavam, mangavam de mim, zombavam de mim. O que eu fiz? Me isolei.
Aos 12 anos eu me isolei. E ali quando eu me isolei, eu já estava estudando na escola, né? Escola pública, ali do Francisco Salgado Filho, em Rio Branco, Acre, ali na região da Floresta, no bairro Floresta. Aí, naquele momento ali, eu comecei a me isolar. Me isolei e comecei a criar brinquedos que eu pudesse brincar sozinho. Eu criei o carro do futuro. Naquele tempo, entrei debaixo da casa, fui numa mecânica velha, peguei um volante e ali eu montei um ônibus. E agora eu passei a ser motorista na minha fantasia. E ali os meus amigos sentiram a minha falta e foram lá em casa, atrás de mim. E eu, com raiva deles, joguei pedras e pedi para eles ir embora, que eu não ia ser mais amigo deles. Veio agora 12, 13 anos. Com 14 anos eu tive uma namorada na escola, primeira namorada. Essa primeira namorada, ela era uma pessoa muito bonita, era uma menina muito desejada na escola, seu rosto muito bonito, seu corpo não era tanto, mas seu rosto era muito bonito. E ali eu, no meu jeito interior, matuto, fui ali soltando ali um charme para ela, fui soltando ali uma alegria, e de repente eu tive um relacionamento com ela. Mas depois de 60 dias eu peguei ela com outro rapaz. Gerou ali um trauma. A rejeição me pegou de novo. A rejeição. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a ver ela se encontrando com outro rapaz. Não quis mais a minha presença ao lado dela. Mas eu amei de verdade aquela moça. Eu estava até pensando em casar com ela. Então ali gerou um trauma. Eu fui, naquele momento, traído daquela moça, que não me quis mais. E naquela hora ali, que eu fui traído, aos 14 anos, tudo aquilo que eu venho carregando desde os 7 dos meus amigos, agora vira um pesadelo, porque a dor aumenta, a dor chega no meu coração e eu não sei mais fazer. O quê? Buscar a felicidade. Eu não tenho mais felicidade. Então agora eu quero matar a dor que está no meu coração. Eu quero matar a dor que está na minha alma, porque eu pensava comigo, eu não tenho amigos. Quando eu tenho uma namorada, ela me trai. Então eu nasci para infelicidade. Eu nasci para ser infeliz, eu nasci para morrer, eu nasci para ser um desgraçado. E aquela voz falava no meu ouvido. E eu levava em consideração tudo isso. E agora eu chego em casa, meu pai estava bebendo bebida alcoólica com meu amigo do meu pai. O nome dele era Pinto, apelido de Pinto, mas era o famoso Edmar. E aí eu passo no meio da roda ali e o amigo do meu pai diz assim: e esse rapaz é macho mesmo? E meu pai disse: ele é macho. Aí eu disse: tu quer que eu voltei pra sala e disse assim: você quer que eu prove que eu sou macho? Quero. Aí bota uma dose de cachaça aí. Naquele momento eu bebia cachaça, mas eu bebi e falei aquilo ali, não foi para demonstrar para eles, é porque eu queria alguma coisa para apagar a dor no meu coração, da decepção que eu tive emocional com aquela primeira namorada que eu consegui. Vindo do interior, não tinha muito requisitos, nem muitas coisas a oferecer, mas eu tinha minha sinceridade com aquela moça, mas ela não deu valor. Então naquele momento ali, cara, 14 anos, eu entrei na bebida, fui beber, fui me prostituir, e isso foram cerca de 7 anos, até os meus 20 anos, 19 para 20 anos, eu sofri com o alcoolismo, eu sofri na prostituição, na bebedeira. E agora, durante essa fase negra da minha vida, eu me tornei a pior pessoa possível. Desobediente aos meus pais, à minha mãe. Brigava muito com meus irmãos, com os amigos. Ia para a escola fazer baderna. Era um menino revoltado, porque dentro da minha alma estava doendo.
doendo das rejeições, das traições e de uma vida emocional derrotada. Então agora eu resolvo ver que a minha alma está doendo muito. Eu preciso dar um fim na minha vida. Eu preciso destruir minha vida. O que eu fiz? Eu vim da roça. Então eu peguei. Meu pai tinha duas armas de fogo. Nós chamamos no Acre de espingarda. É uma arma de cano longo, de um cartucho. Naquele momento ali, queridos, meu pai tinha duas espingardas, 2 rifles. Então, uma era americana, outra era inglesa. E ele tinha ido caçar. Ele tinha ido pro meio do mato, matar bicho com um amigo dele, e ficou uma espingarda em casa. Naquele momento ali, eu resolvi dar um ponto final na minha vida. Não estava aguentando mais tanta dor, tanto trauma, tanto incidente e acidente negativo na minha vida. Então eu vou para o meu quarto. Como eu já vim da roça, então eu sabia armar um rifle. Armei ele, coloquei um cartucho. E naquele momento, aos 19 anos, perto de fazer 20, naquele exato momento, naquela hora, eu ouvi uma voz: te mata, tira a tua vida, tu não tem valor. Não vê quando tu tinha 7 anos, todo mundo mangava de ti. Lembra quando você tinha 9 anos, tu ficou cego? Esse negócio de Deus não existe. Se Deus existisse, tu não tinha ficado cego. Olha, aos 14 anos, quando tu namorou, deu o primeiro beijo, tu foi traído. Queridos, Deus ali calado e silêncio, mas o inimigo soprando no meu ouvido. Eu armei o rifle, botei o cartucho. Quando eu coloquei na boca o rifle, quando eu ia tirar, eu ia puxar o gatilho, naquela hora, naquele momento, eu ouvi outra voz que diz assim: entrega a tua alma para Deus, para quando tu morrer, ela ir para lá. Eu dobrei o joelho naquele momento para tirar minha vida. E naquela hora eu caí em lágrimas, um choro desesperador. Minha mãe, minha avó, que estava em casa, entraram no quarto, deram um jeito de arrebentar a porta. E quando eu entrei, minha mãe era expert em manusear rifle. A mãe, rapidamente, o rifle estava em cima da cama, ela pegou e virou o lado do rifle e deu uma coronhada. Bateu aqui na minha cabeça, até hoje eu tenho uma marca aqui. Eu desmaiei, no outro dia eu amanheci amarrado, igual um animal. Minha avó subiu, que era evangélica, pregou para mim, eu entreguei minha vida para o Senhor. Pois bem, isso foi só uma história que eu contei da minha vida. Agora, durante essa série de vídeos que eu vou contar detalhes que você não sabe sobre os traumas da minha vida. Isso só foi assim, uma pincelada no primeiro dia. Agora veja só, como eu venci meus traumas. Você tem que entender o que são traumas. Eu vou ler aqui para você. Traumas são acidentes traumáticos emocionais. É oriundo de um choque negativo que a sua alma recebeu. Como? Um choque negativo nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, nos desejos. São lesões causadas por um evento trágico que gera uma ferida de maneira inesperada na sua alma. Como se formam os traumas na sua alma? Como eles se formam? Como eles se compõem? Olha só, olha o que eu escrevi aqui. Olha aqui, o que eu trouxe para você. Isso está no nosso livro que nós lançamos, Vencendo os Traumas e Avançando na Vida. Esse livro que o Brasil todo está com ele na mão. Estes danos causados na alma são formados por traumas que são oriundos do tipo de violência ou agressão que afetam,
o corpo humano, mas também afetam os órgãos do corpo humano. Os traumas são uma doença tão violenta, psicossomática, que afetam a psique humana, deixam resposta emocional negativa no conceito da identidade da pessoa. O que os traumas causam? É uma série de emoções negativas. Logo após o fato terrível, a alma sofre em longo prazo. Segundo a doutora psicóloga Tainara Broto, os traumas produzem degradação na alma e atingem o autoconhecimento de si mesmo. Essas pessoas são levadas a uma autossabotagem ao seu bem-estar e felicidade. Por que Deus não quer que você tenha traumas? Porque eles são os maiores roubadores do bem-estar e da sua felicidade. Como eu venci os traumas? Eu comecei a entender que traumas é um acidente emocional que foi ocorrido na minha vida em determinada data, mas que eu não superei aquilo ali. Então, qual foi o primeiro passo? Que é sobre isso que eu vim falar nesse primeiro vídeo. Qual foi meu primeiro passo para vencer meus traumas? Eu tive que entender sobre o perdão. Mas de que forma? Eu entendi que eu, por ser uma pessoa muito prática e verdadeira, muito simples de entender as coisas, eu também tinha um defeito de ser carrasco de si mesmo. Então eu era muito carrasco, eu me cobrava demais. Então eu aprendi a me perdoar. Você sabia que a maioria das pessoas que sofrem de traumas são pessoas que não se perdoaram ainda não tiveram aquele contato espiritual consigo mesmo, contato emocional consigo mesmo, aonde a pessoa possa dobrar o seu joelho, conversar consigo mesmo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a trabalhar uma rotina diária comigo mesmo, porque tudo que de ruim que acontecia na minha vida, eu me culpava. Se eu era gordinho, eu me culpava. Se os meus amigos não me queriam porque eu era gordo, se eu era gordo é porque eu merecia aquilo ali, ser uma pessoa rejeitada. Então eu fui criando alguns sentimentos na minha identidade. Quais eram esses sentimentos? Sentimentos de autossabotagem. Por exemplo, eu, por nascer em uma família humilde, eu considerava que eu nasci para ser infeliz mesmo. Eu conotava a vida que eu nasci na família simples como uma eventual causa negativa. Então eu colocava aquilo ali como se fosse algo absoluto na minha vida. Que eu tinha nascido numa família humilde, pobre, e que tinha nascido para a infelicidade mesmo. Então tudo que eu estava sofrendo exteriormente, que vinha de lá para cá como uma avalanche negativa e atingia a minha vida, é porque eu merecia. E por que eu merecia? Porque os traumas fazem você entender que você não tem valor, que você é uma pessoa que não tem valor, que você é uma pessoa que está nessa vida para sofrer. Então, como eu venci os traumas? Quando eu aprendi a me perdoar. Por exemplo, número 1, quando eu ia jogar bola, eu não conseguia jogar bola porque eu era gordinho
Os outros não me escolhiam, eu era rejeitado. Mas além de ser rejeitado pelos outros, era para eu dar meia volta e não ficar ali naquelas pessoas. Mas como eu era criança, eu tinha algo a fazer. Eu queria demonstrar meus talentos. Eu não sabia, eu não tinha força para correr como eles, mas eu sabia dominar uma bola, eu sabia tocar uma bola, eu sabia driblar, mas eu não tinha pique. Mas sabe o que acontecia? Eu queria demonstrar aquilo ali. Mas aos 19 anos, quando eu quis me matar, que veio aquela imagem dos 7 anos, quando eu fui rejeitado, aos 19 anos, eu estava preso no mundo dos 7. Olha só. Então os traumas, elas prendem as pessoas no passado, através dos fatos que aconteceu negativamente. Então, os traumas é um fantasma que te persegue desde quando aconteceu o fato negativo na sua vida. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer, depois de anos sofrendo com os traumas, eu tive que me perdoar. Como? Como que eu me perdoei? Simples. Eu cheguei no meu quarto, olhei para mim mesmo no espelho e disse assim: Homero, eu te perdoo. Te perdoo. E fui falando todos os meus defeitos que eu queria que não fosse. Por exemplo, eu te perdoo porque tu se criticou por muitas vezes que era gordo e não sabia correr. Não tinha força para correr. Eu te perdoo por isso. Eu te libero, Homero. Você não sabia correr, mas você sabia driblar, você sabia dar um passe, você sabia ter amizade, você sabia se relacionar. Eu te perdoo por isso, Homero. Eu te perdoo quando as pessoas te chamavam de Nhonho ou de Faustão. Nhonho cego, Faustão cego, baleia cega. Eu te perdoo por isso, porque você não ficou cego porque quis, mas você ficou cego porque foi um acidente na sua vida. Mas você se considerava um lixo. Você ficava dentro do quarto, não saía para lugar nenhum. Eu te perdoo porque você fez isso. Eu te perdoo, Homero, porque você é uma pessoa especial. Você nasceu para ser feliz. Mas eu te perdoo porque teve momentos que você abriu sua boca e se amaldiçoou, dizendo que não era nada. Você dizia, Homero, que você é um lixo. Você não tinha valor. Eu te perdoo por isso. E através desse ato espiritual de me perdoar, de trazer à memória tudo aquilo que me feriu, mais do que isso, daquilo que eu não consegui fazer por causa das minhas ineficiências ou os meus defeitos, por eu ter esses defeitos, por eu caminhar com esses defeitos, eu colocava eles como os absolutos na minha vida, como verdades. E na verdade, os meus defeitos não são verdades. Eles são verdades para o mundo da acusação. Quando eu me martirizava, eu me acusava, eu me condenava, eu me sabotava. Por que que eu não nasci magro? Por que que eu não nasci rico? Por que que eu fiquei cego? Por que que ela me traiu com 14 anos? Por quê? Por que que eu vivo essa vida? Por que que eu vivo essa vida? Por que que eu vivo essa vida desgraçada? Essa vida miserável? E eu olhava para o meu pai, eu tinha raiva. Por que que o Senhor me colocou no mundo? Olhava para minha mãe. Queridos, eu tive que me perdoar. Então, nessa primeira série de vencendo os traumas e avançando na vida, você tem que se perdoar. Muitas vezes, só para você ter uma ideia, e amanhã eu vou falar nessa segunda série, teve um tempo na minha vida, que eu vou contar amanhã, que eu queria ter o cabelo grande, liso. E eu vou mostrar aqui uma foto amanhã para vocês da minha identidade.
Eu acho que ela tá aqui nas minhas coisas, porque eu tô aqui no estado de Rondônia, Porto Velho. Mas eu vou tentar pegar uma foto de um tempo que eu tinha um cabelo grande. Eu vou contar o porquê que eu queria ter esse cabelo grande. Por quê? O que aconteceu? Então, queridos, para nós finalizarmos aqui esse vídeo, escute o que eu vou lhe dizer. Primeiro passo para você se perdoar: se aceite. Tem muitas pessoas que não se aceitam. Não se aceita porque nasceu numa família pobre, tem um cabelo ruim, tem uma cor que não queria, vive a vida que está vivendo, ouviu alguém falar alguma coisa sobre o seu caráter. Então você tem que ter isso em mente. Você tem que se aceitar. Você é a única pessoa da face da terra. Não tem outra como você. Você precisa entender isso. Não existe nenhuma impressão digital igual a sua. Você é a única. Nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, nessa madrugada, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, você que vai assistir depois. Lembre-se, você precisa se aceitar. Não é porque você não conquistou o que você conquistou, queria conquistar, que você não vale nada. Isso é mentira. Você tem valor. Você é uma pessoa especial. E você precisa se perdoar. Você precisa fazer com que você mesmo entenda que você tem que estar de paz contigo mesmo. E hoje a palavra de Deus para você é essa: cura-me, Senhor, e serei curado. Sara-me, Senhor, e serei sarado, para que eu volte a louvar o teu nome. Queridos, quero terminar esta live falando para você uma coisa. Nosso objetivo é compartilhar tudo aquilo que Deus nos deu, tem nos dado, para liberar sobre todas as pessoas que estão presas a isso, a liberdade emocional. Muitas coisas fortes virão. Todas as ficar salvas, elas estarão salvas, estamos avançando na vida do YouTube. Estará lá. E eu creio que você em que sofre com almas. Então, hoje eu quero encerrar dizendo para você: eu me perdoei, eu me aceitei, continuo gordinho do mesmo jeito, cabelo pichain, continuo numa família humilde, continuo simples, prático, não mudei, mas dentro de mim mudou. Perdoei, eu me aceitei. E é isso que você vai fazer a partir de hoje. Você vai se aceitar, e Deus fará grandes coisas na sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos, ou permaneça de olhos abertos. Talvez você está no trabalho ou em algum lugar assim. Eu estou aqui no aeroporto de Porto Velho, aeroporto internacional de Porto Velho, Rondônia. E daqui eu quero orar por você. Bendito Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, meu Deus. Quero te exaltar por esta palavra. Deus, muitas coisas nós aprendemos hoje, mas a principal delas é que o Senhor está pronto para liberar sobre nós o teu perdão. Mas não adianta, Senhor, o Senhor nos perdoar se nós mesmos não temos essa capacidade de nos perdoar. Ensina, Senhor, o caminho do perdão próprio. Nós precisamos sobreviver, mas do que isso, precisamos viver o bem-estar, a plena felicidade. Não adianta termos coisas, conquistarmos sonhos,
conquistarmos muitas coisas, mas nunca sermos felizes por nós mesmos. Nós somos pessoas especiais. Nós somos pessoas que o Senhor escolheu, mas que nós também nos escolhemos todos os dias. Eu creio, Deus, no meu potencial, em quem eu sou. Eu nasci para esse mundo para um propósito. Por isso eu quero me perdoar e dizer a mim mesmo: Homero, você é especial. Você veio a esse mundo para destravar mentes, destravar almas. Homero, você veio para esse mundo para destravar vidas, alinhar vidas e ativar vidas. Homero, você é uma pessoa especial para esse mundo. Pessoas precisam de você, seu filho, sua esposa, sua família, as nações. Faça essa oração agora. Você que está vendo esse vídeo, comece a declarar o seu valor. Comece a se perdoar agora. Repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu me perdoo e quero agora renunciar todas as palavras que eu falei contra a minha vida. Palavras malditas, palavras que eu amaldiçoei a minha cor, meu cabelo, minha condição financeira, minha condição familiar. Eu quero renunciar agora, Deus, toda a aliança que eu fiz com pensamentos negativos contra mim mesmo. No momento, Deus, que eu me separei, que o homem foi embora, que a mulher foi embora, realmente eu disse palavras contra meu corpo, contra a minha imagem, contra a minha vida, que não era para eu ter falado. Me perdoa, Senhor, e eu quero renunciar essas palavras. Quero também renunciar, Deus, todo o meu envolvimento com pensamentos que me deterioraram, que destruíram a minha vida, que fizeram eu pensar de forma negativa que eu não tinha valor, que eu não tenho amor, que eu não sou cuidado, que eu não sou protegido. Pai, em nome de Jesus, eu quero renunciar agora toda imagem traumática do meu passado. Não importa a idade que me aconteceu esse trauma negativo, mas agora, com a liberdade que eu tenho como dono da minha própria vida, eu venho agora, na autoridade do nome de Jesus, renunciar que aquela imagem, que aquele fato, que aquele acontecimento que me aprisionou em mim mesmo, eu renuncio agora a essa força maligna, essa força do mal, no nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez você não conhece o nosso Instagram, Vencendo os Traumas e Avançando na Vida. Talvez você não conheça também nosso canal, do YouTube, Vencendo os Traumas e Avançando na Vida. Mas a partir dessa semana em diante, lives estaremos realizando aqui. Estaremos gravando vários vídeos no nosso canal sobre traumas, como vencer os traumas. Muita coisa boa está vindo por aí. Conto com a sua força, conto com a sua ajuda. Compartilhe, comente, divulgue. Talvez você e eu não podemos alcançar todo mundo, mas algumas pessoas nós vamos alcançar, que estão precisando dessa palavra e desse conhecimento. Lembre-se, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Existe muita coisa que esse projeto vai revelar para vocês. Deus abençoe, fica com Deus.